Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa ser recebido neste lar de esperanças, nesta universidade de almas, neste hospital de misericórdia. E hoje vamos falar da oração, e antes eu gostaria de recitar, porque nós temos a mania de dizer, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. E a que normalmente pronunciamos, não é a que ele falou, mas a que nós fomos mudando através dos anos. E conforme o pesquisador, o estudioso, o Dr. Severino Celestino, na obra Analisando as Traduções Bíblicas, ele pega os pergaminhos mais recuados que foi possível encontrar. Para isso ele estudou aramaico, hebraico, grego, e o Pai Nosso em hebraico, segundo ele, se não me falha a memória, é mais ou menos assim: Pai Nosso dos céus, santo é o seu nome, venha a nós o seu reino, sua vontade se faz tanto na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregues às provações, porque assim nos resgatas do mal. E se concordamos com isso, a gente assina, assim seja, ou amém, que dá na mesma coisa. Então, finalização, amém ou assim seja, significa que concordamos com isso. Por que Pai Nosso dos céus? Porque se existir céu, o céu está por toda parte, porque tudo que existe, existe em Deus. Fora de Deus não existe coisa alguma. Então Deus é a própria criação. Nele existimos como seres constituídos, vivemos uma experiência e nos movemos daqui para ali, como nós falamos no processo encarnatório ou reencarnatório, conforme consta na própria Bíblia. Num dado momento, os seus discípulos foram interrogados por Jesus: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Ou seja, o que eles acham que eu sou? E eles começam a discorrer dizendo: uns pensam que você é Jeremias, outro Isaías, ou um outro profeta que voltou. E ele volta para Pedro, Simão, filho de Jonas, e pergunta: e tu? Tu és o Filho de Deus vivo. E naquele instante, os demais ficam confusos, porque nas profecias narravam que antes de voltar o Messias, teria que voltar o Elias. E Jesus explica: mas Elias já voltou, e é este que aí está. E textualmente está na Bíblia. Eles entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Ou seja, João o Batista era o Elias que voltou. Para que tivesse voltado, teria que ter reencarnado, como nós costumamos dizer, ou nascido outra vez. Mas há muitos relatos no próprio seio da Igreja Católica, por exemplo, uma passagem que chama atenção, onde o Papa Pio X, que havia morrido fisicamente, e o futuro Papa, sem saber que era o futuro, que ia ser, foi visitá-lo no túmulo.
Naquela época colocava-se numa ambiência. Hoje nós vemos ainda muitos enterrados dentro da própria igreja às vezes, mas tinha um lugar que tinha um ambiente reservado. E ele volta meio sem cor, e outro amigo pergunta: parece que você viu um fantasma? Mas o problema é esse, eu vi um fantasma, porque o Papa que morreu falou para que eu me prepare que eu vou ser Papa. Um próximo, e foi o caso do Pio XI. Nós acreditamos às vezes nos santos, e às vezes muda-se os nomes, mas os seres são os mesmos. Para quem acredita em São Francisco de Assis, ele continua vivo, não continua? Porque do contrário, não faria os milagres que faz. Ou qualquer outro santos da igreja. Mas quando nós olhamos a codificação ou a doutrina dos Espíritos, nós ficamos imaginando ali nos princípios básicos do Livro dos Espíritos. Lá está João o Evangelista, São Luís, Santo Agostinho. Mas esse povo não era todo santo da igreja? Então o que muda é o nome. E costumamos dizer, conforme os próprios Espíritos narram, que o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. Porque muitas religiões não acreditam na filosofia nem na ciência. Como que nós podemos compreender o Evangelho sem filosofia? Porque a filosofia que nos propicia o estudo. Como que eu posso compreender o mecanismo da oração, por exemplo, sem estudar ciência? Porque a ciência é que comprova os fatos. Como eu posso vivenciar o Evangelho se eu nem sei o que é Evangelho? E hoje sabemos que é uma força que existe em nós, ao mesmo tempo uma vitalidade que gera vida. E a oração é exatamente o mecanismo por meio do qual nós vamos mergulhar dentro de nós, porque Jesus foi muito claro ao afirmar: o reino de Deus está dentro de vós. Sois deuses, e decretou: farão coisas maiores do que agora faço. Costumamos dizer que Ele é o governador supremo do planeta Terra. Para outros, Ele é o arquiteto que criou o planeta Terra. Embora sabemos que Jesus é uma fração do próprio Cristo. Isso mesmo. Na época tínhamos a mania de dizer: Paulo, da onde ele veio? De Tarso. Jesus, em sentido profundo, de onde? Veio do Cristo. Ficou muito claro na Bíblia, quando Jesus completa os 30 anos, que foi batizado por João o Batista, e no ato do batismo desceu sobre ele o Espírito Santo, não foi? Ou o que nós chamamos de Cristo. A partir dali, quem assume o corpo, esse Cristo, que prega ou traz a informação, a boa nova, durante os 3 anos que conhecemos. Acreditamos com facilidade que se eu for plantar um pomar, eu posso escolher as sementes, posso escolher as mudas a partir de galhos, ou posso fazer enxertia. Não posso? Claro que podemos. E acreditamos que o ato da fecundação, uma fração diminuta do material genético do pai e outra da mãe, compõe a célula ovo, não compõe? Ou melhor, o embrião, já a célula fecundada. Célula ovo da mãe, mais o espermatozoide, a junção dos dois. E a partir dali, uma única célula não constrói mais de 600 trilhões de células humanas?
Sem falar dos demais, que são vírus, bactérias, micróbios, vermes, que sustentam esse império, formando mais de 90% da massa do próprio corpo, segundo a ciência na atualidade. Então, se é possível para uma semente, para o Espírito, quem encarna? Será Ele na totalidade? Quando vocês sonham de vez em quando, vocês não voam? Ninguém não sonhou voando ainda? Vocês não se veem em outras pessoas? Jesus no Monte Tabor não conversou com Moisés e Elias como dois seres? Mas não acreditam alguns que Jacó, Moisés, Elias, João Batista, 4 etapas do mesmo ser? Elias e João Batista está claro na própria Bíblia. Mas Jesus não conversou com 2 deles? Então é reencarnação ou somente encarnação? Porque se ele conversou, se fosse reencarnação, por exemplo, Jacó reencarnou como Moisés. Então Jacó não existe mais porque ele voltou com o nome de Moisés. Moisés reencarna como Elias. Então Moisés não existe mais porque Elias é ele. Elias retorna como João Batista. Então só pode existir João Batista porque ele... Mas como que Jesus conversa com Moisés e Elias? Como 2 seres com a sua individualidade separada. Vocês já prestaram atenção nisto? Por isso que Allan Kardec, sabendo disto, e Joana de Ângeles, que é Clara de Assis, a Santa Clara, acredita que o espírito é a soma de todas as vivências, ou que nós chamamos também de consciência. E a alma, o que está encarnado, apenas uma configuração para esta etapa. Podemos até escolher algumas coisas que não deram certo para ser trabalhado nessa etapa, outras que deram certo para ser aperfeiçoadas. E estamos construindo outras tantas que ainda não experienciamos. Ou Deus é perfeito de toda a eternidade, porque Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Ou Ele está melhorando cada dia, porque na época das cavernas, os corpos eram bonitinhos como os nossos. Na época de Jesus, os corpos duravam 100 anos. Como está hoje, não é fácil chegar a 100 anos de idade. Então Deus está aperfeiçoando, o material está melhor hoje, ou nós é que estamos evoluindo? Como entender aquela criança, o pequeno chinês que está no livro dos recordes, que nós chamamos de Guinness Book? Lá não entra falcatrua. Para que entre uma informação nesta obra, é devassado todas as possibilidades de equívocos, de enganos. Precisa ser testificado incansavelmente. Mas lá consta que esse menino, aos 2 meses de idade, a mãe começa a forçar, porque mãe nenhuma força o filho a falar, Deus do ventre já quer que ele fale, não é isso, Patrícia? E de repente, o pequeno chinês olha para o rosto da mãe, pois é, mamãe, eu lembrei, eu sei falar. Aí ela caiu durinha, né? E quando o esposo chega à tarde, e ela chama ele de lado, fala, pois é, nosso filho está falando. E ele falou, essa mulher ainda está com algum problema, mas a gente vai precisar levar ela no médico. E começa a falar isso para o filho. Mamãe, eu acho que está com um problema, meu filho, amanhã nós precisamos levá-la. Já imaginou? Ela falou que você está falando. Pois é, papai, eu sei falar. E é a vez dele cair duro também. E com 4 meses ele lembrou que sabia escrever. E escreveu um livro de poemas. Ele escreveu um poema nesse instante. Então me dê lápis e papel, porque sei escrever. Escreveu um poema. Com 9 meses de idade editou um livro de poemas. Com 6 meses lembrou que sabia andar. E a mãe insistiu, mas não está pronta ainda a máquina.
me põe no chão que eu sei andar, e saiu andando com 6 meses de idade. Com 6 anos ele foi sabatinado pelos reitores de universidades, professores, doutores, e ele entrou na universidade com 6 anos de idade. O motorista levou um carro de livros que ele já havia lido sem nunca ter ido na escola. Coisas simples, física nuclear, biologia molecular, coisas básicas. E hoje ele tem mais de 15 títulos acadêmicos com 40 e poucos anos. Ou Deus estava de bom humor nesse dia e deu a ele esse potencial todo, ou ele construiu isso através dos milênios. Por ser a cada um conforme as suas obras, segundo Jesus, deve ser mérito dele. Porque se hoje um filho nasce com mais facilidade, porque hoje, se o nosso filho especial estivesse aqui, estaria completando 54 anos. Ele esteve aqui há 2 anos atrás, antes dele partir um pouco, ganhou um livro de presente, né? Que a gente, né? E ele colocava o livro debaixo do travesseiro, no chat. Então, por que ele nasceu com deficiência mental, mais 9 irmãos com a mesma deficiência, e somente um naquela família nasceu normal, ou uma para ser mais exato? Deus estava de mau humor, castigou essa moça, e a própria mãe tinha também traços de deficiência mental. Então todo esse universo de vidas, fruto do castigo divino, ou espíritos comprometidos com alguma coisa, que nasceram naquela situação, por um processo de autoculpa, de autopunição, porque Deus não castiga, Ele não obriga, Ele não proíbe, Ele não impõe. Ele criou uma lei, não criou? Porque antes de criarmos alguma coisa, não criamos leis? Eu vou fazer um bolo, tecnicamente, eu tenho uma ideia de uma receita. Eu escrevo algumas coisas que podem dar certo e começo. Eu posso fazer ajustes. Mas antes de criar alguma coisa, em se tratando de Deus, que é a onisciência, onipresença e onipotência, não tem como criar uma lei falha, tem? Não vejo possibilidades. Porque Ele é onipresente, Ele está na cena. Em tudo, em cada uma das partículas, em todo o cosmos. Ele é onisciente, Ele sabe o antes, o durante e o após. E ao mesmo tempo onipotente. Se alguma coisa não estiver adequada, Ele pode desmontar e construir outra vez no relance. Jesus não desmontou um templo e reconstruiu em 3 dias? Esse templo? Porque Ele não estava falando de templos de pedras. E foi em menos de 3 dias, né? Porque no 3º dia já estava. Então a oração é o nosso potencial criador, porque com ela nós mergulhamos na própria consciência, e se um dia eu animei outros corpos, eu devo ter esse conhecimento, porque como explica-se um dia uma necessidade, porque eu queria uma instalação na minha casa, na nossa casa, que é da minha esposa, diferente. Eu não queria ver fio acima da laje, que até se planejava construir um 2º piso. Mas para fazer tal instalação, a complexidade que eu gostaria, precisou um engenheiro para fazê-la. Então depois a gente se perdia no meio de tantos fios. E eu precisava ter uma noção, porque para um ar-condicionado, por exemplo, naquela época, fios de 10 milímetros. O fio da rede central, 25 milímetros. Para uma geladeira, pelo menos 6 milímetros. Para um ferro de passar roupa, para um chuveiro, tomadas que a gente vai usar, um aspirador de pó, alguma coisa, pelo menos 4 milímetros. Apenas tomadas comuns para ligar alguma coisa mais frágil, um liquidificador, por exemplo, 2,5, e só para os retornos de um interruptor,
fio de 1,5 milímetro. De onde eu tirei isso? Ninguém me falou isso. E eu sabia que se eu fizesse daquela forma, eu ia gastar menos energias. Porque energia dentro de um fio é como água. A nossa inauguração é nesta quinta-feira, dia 2 de maio. A partir das 8 horas da manhã, na Avenida Carlinhos, 870. Então a energia dentro de um fio é como água. Se ela passa com muita pressão, no caso da energia, se exige muita energia num fio de uma bitola inadequada, ele aquece, a energia escapa e a perda de energia nós gastamos além daquilo que consumimos. E a companhia de energias até hoje parece que já trocou o medidor umas 10 ou mais vezes. Eu não sei ainda se eles não pensam que eu fiz algum gato assaltando, porque gasta a metade do que uma outra instalação semelhante. Mas parece que eu empolguei e meu irmão e minha irmã precisava também de um eletricista, e eu anoiteci sem saber de fato fazer, porque eu sabia o que eu queria, mas alguém profissional na área me ajudou a passar os fios e a fazer todas as conexões. Até então nem isso eu sabia, mas sabia o que queria pelo menos. Só que eu fiz as 2 instalações que não deram problema até hoje, está quase com 20 anos, e eu amanheci sabendo. De onde eu tirei isso? Nós vamos contratar. E ainda com um painel lá de 16 a 20 disjuntores. Eu não sabia nem que esse negócio de dividir ali, aquela tomada, aquela outra, um disjuntor para ela, um chuveiro para outro. Tudo com divisões, tudo certinho. De onde eu tirei isso? Ou como eu tentei andar de bicicleta durante uma semana, me esfolei todo, sem sucesso. Aí eu sonhei que sabia andar, e como eu fazia, e lá tinha um coxo de colocar sal para as vacas, eu encostei a bicicleta, ela era meio descida, deu um impulso e saí andando. Falei, como? Fácil, né? Em algum lugar eu tinha essa informação. Agora, se nós acreditamos que já fomos uma lagartixa, por exemplo. Só que a lagartixa sabe fazer um rabo novo. Uma salamandra sabe construir uma perna nova com pouco mais de uma semana. Quantos vegetais se reconstrói? Às vezes você corta, faz uma devassa numa árvore, no jardim, daqui a pouco está tudo mais bonito do que antes. Agora, onde estão essas informações em nós? O que estudamos no Espiritismo é isso: a nossa origem, de onde viemos e principalmente como viemos, por onde passamos, quais os conhecimentos que fomos acumulando, por que estamos aqui, como acessar isto, porque senão vamos ser mais um à beira do poço morrendo de sede, conforme está no cristianismo, ou à beira de armazéns abarrotados morrendo de fome à porta, conforme está no hinduísmo, ou sem perceber que trazemos um Cristo, um Deus em nós e o Evangelho, e passamos a vida toda sem perceber esses amigos ocultos. Então, quando entendemos que oração não é como antigamente pensarmos, pedi e obtereis, é muito cômodo. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Mas Jesus disse que há cada um conforme as obras. Aí chega em Thomas Edison, por exemplo, Einstein, 99% é transpiração e só 1% de inspiração. Ou seja, eu preciso colocar a mão na massa, como Tiago no seu Evangelho. Quando alguém o questiona, fala, eu sou salvo pela minha fé, e ele fala, eu pelas minhas obras, porque há cada um conforme as obras. Jesus não falou a cada um conforme a fé, nem conforme a religião. Hoje entendemos a oração, ou antigamente entendíamos a oração como um ato de louvar, de pedir, de agradecer. Hoje, espíritos como Emmanuel
que na época de Jesus, ainda um senador romano, ele narra: não tem como louvarmos a Deus se não for na ação. Então, louvar não é cruzar as perninhas, fazer recitação de algum mantra, reconhecendo a paternidade cósmica somente. Porque Jesus foi muito claro ao afirmar: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. E foi muito claro: a cada um será dado conforme as suas obras. Então, no ato de louvar, eu reconheço isso. E agora é a hora de pedir. O que eu posso pedir agora se não trabalho? E normalmente pedimos bênçãos, sem perceber que bênçãos significam oportunidades de trabalho no bem. Então eu estou pedindo oportunidade de trabalho no bem, por ser a cada um conforme o seu esforço. Mas sobrou o agradecer. E Joana de Ângelis, em Psicologia da Gratidão: se um grão de trigo quiser agradecer a Deus, ele se deixa matar para se transformar em pão. Ou seja, trabalha outra vez. Então, quando eu quero trabalhar, na oração eu vou arquitetar o que pretendo. No meu caso, consultando a minha própria consciência, de forma honesta, onde o meu sim será sim e o meu não será não. Porque Deus e o Cristo estão em minha consciência, e o Evangelho como bússola, como luz que ilumina essa consciência. E se eu começo a fazer um autoexame, a minha razão me possibilita calcular alguma coisa, catalogar aquilo que foi calculado, comparar aquilo que foi catalogado e analisar o que foi comparado, para ver o que eu vou colocar na prática. E ao mesmo tempo, se eu mergulhar na minha consciência, e só consigo isso através do exercício de nobres sentimentos, eu vou perceber que o sentimento é que vai criar a realidade que eu calculei, que eu cataloguei, que eu comparei, que eu analisei. Porque a razão não faz mais do que isso. Agora, o sentimento vai criar a realidade, vai edificar o que foi criado, vai alimentar o que foi edificado e vai iluminar o que foi alimentado. Emmanuel, estudando o Evangelho, e ele chega à conclusão que o Evangelho está em nossa consciência, em nosso próprio coração, no próprio Espírito. E Joana de Ângelis é um repositório de força, vitalidade e vida. Por isso que a letra mata. Paulo de Tarso diz: o que está na Bíblia é a letra, esse mata a informação. Agora o espírito da letra está na consciência de cada um, esse vivifica, porque nós vamos colocar algo que está em nós. E quando vamos orar, começamos a apresentar a nossa proposta. Nesse autoexame, o exercício da humildade para reconhecer a nossa própria ignorância de repente em relação àquilo que eu quero fazer. Eu quero fazer um bolo de fubá, mas eu sei pelo menos o que é fubá, porque ele pode estar vencido. Conheço o fermento, porque também pode estar vencido. A quantidade de sal, se eu for fazer uma broa de sal, mesmo se for fazer de doce, vai uma pitadinha de sal. Por que eu estou pondo essa pitadinha de sal? Então isso nós chamamos de fé. Saber o que está fazendo. Então, se eu estou apresentando uma proposta à divindade, quer eu a imagine fora ou dentro, e eu preciso ter bom senso. Se eu peço algo para mim, precisa servir para mim e para todo mundo ao mesmo tempo, porque se for só para você, é um egoísmo. E quanto mais extenso for os benefícios da minha proposta, mais essa energia vai multiplicar-se. 30, 60, 100 ou 1000 vezes cada tentativa.
Mas eu preciso usar de sinceridade. Sou eu que quero capacitar-me na ação, porque já não é mais petição de algo pronto. E normalmente queremos pronto e calculamos uma régua fazemos um mecanismo para medir, e se Deus não me atender conforme as minhas medidas, Ele está de ponta comigo. Ele não gosta da minha pessoa, que foi o caso de Abel e Caim, não foi? Abel, meio preguiçoso, ofertava os piores espécimes como oferenda para Deus. Caim, o mais trabalhador, o mais esforçado, ofertava os melhores. Aí Deus gostava era do outro preguiçoso. Que negócio é esse? Eu mato esse caboclo, só fica eu, ele vai ter que olhar para mim com bons olhos. E aí que o negócio ficou pior. Além de ser marcado, ele foge para o norte, não sei das quantas, casa com uma mulher e constrói uma cidade. Mulher de quem? Se nasceu só Abel e Caim, e só 700 anos depois a Eva teve mais um terceiro homem. Até onde me consta, homem não gera, juntamente com outro homem, coisa alguma gera. Então quem nasceu primeiro, foi Adão ou foi a Eva? Porque a ciência demonstra que se tiver vindo alguém primeiro, foi a mulher. Porque o que se cria primeiro, o ovo ou a galinha? Nós sabemos que é a galinha. Depois criamos as condições para a galinha pôr ovos e dar continuidade. Não é essa a tese da ciência? E ainda nasce com o ovário produzindo e o outro atrofiado. Se a gente dá uma de engraçadinho e tirar o ovário que produz, ela transforma o ovário atrofiado no testículo e vira galo. 10% das galinhas mais ou menos tem essa capacidade. Vocês sabem disso, não sabem? Pega um simples sapinho, vem com a mesma condição. Se você impede dele ser macho, ele vira fêmea. Ou várias espécies de peixes, onde quem lidera o cardume é o mais saudável, e quando morre o mais saudável e a mais bonitona é uma fêmea, ela tem uma semana para entrar num processo de introspecção, normalmente num ambiente onde ela fica sozinha, e ela tem uma semana para transformar o corpo em macho e assumir o cardume. E aí nós falamos que estamos na embalagem errada e queremos agredir o corpo com hormônios para mudar o corpo, se nós sabemos fazer. Se eu acho que estou na embalagem errada, é só fazer outra. A energia do corpo se renova totalmente em poucos dias. Se eu tiver um novo molde, porque quando eu começo a mentalizar que eu estou na embalagem errada, o meu corpo não começa a mudar. Nós sabemos disso. Eu começo a criar hormônios masculinos se eu estou no corpo feminino e penso que sou homem, e vice-versa. Então a oração, eu apresento uma proposta de mudança estrutural da minha vida, quer seja na parte psíquica, emocional, moral, espiritual ou física, e consigo criar a realidade do corpo totalmente, porque Jesus, além de fazer, decretou que nós também temos capacidade. Agora nós precisamos testar esses poderes todos os dias. Quando eu oro para uma pessoa, segundo André Luiz, eu estou enviando forças e estímulos. Dentro de mim eu tenho a força, que são as minhas virtudes, vitalidade, que são os recursos latentes, as virtudes são potenciais inatos, que eu construí. Tenho um manancial inesgotável de forças em latência, que eu posso trabalhá-las para gerar vida, e vida em abundância. Agora, se eu não consigo acessar dentro, normalmente eu importo num abraço, numa leitura, numa música, num alimento, algo que eu poderia estar colocando de dentro para fora, não poderia?
Por que esse indiano, que hoje está com 90, 92 anos, não come e não bebe nada desde os 11 anos de idade? E não emagrece, não adoece? Qual o segredo? Ele está aí. Trancam ele dentro de um ambiente, ele fica até 15 dias trancado, banheiro lacrado porque ele não sua, ele não excreta nada. E ele fica meditando, recitando mantra, tranquilo, sereno. Ou como eu disse a você, Madre Teresa de Calcutá, nos últimos 20 anos de sua vida, só tomava uma xícara de água por semana. E nós comemos muito mais do que necessitamos, porque a saciedade está na boca. Se eu não tenho fome, comer para quê? Por hábito? Por prazer? Normalmente a gente deveria comer se temos necessidade. Agora você sabe o que é necessário para você recompor as suas cartilagens? Para reconstruir os seus músculos? Qual alimento que você usaria para a expansão da sua estrutura muscular? Aí você olha para a batata doce, mas você tem essa capacidade toda? Ela fala, eu tenho. Agora não me cozinhe na água e jogue minha água fora, porque aí eu vou perder minha potência. Se quer que eu te ajude, cozinhe no vapor. Ou se cozinhar na água, usa água no feijão, no arroz. Mas não me deixe para comer daqui 1 hora, porque eu não tenho mais nada útil a você. Então terminou de fazer, ataca, porque senão... Aí eu quero que a cenoura ajude-me à reconstrução dos tecidos físicos da minha espaçonave visual, ou do meu sistema visual. Fala, eu te ajudo. Eu sou o suprassumo da vitamina A em todo o reino vegetal. Eu tenho mais do que todo mundo. Mas se você me cozinhar outra vez na água, ou me comer daqui 1h30, não tem mais nada útil aos seus olhos, nem ao seu corpo. E isso nós chamamos fé. E esse exercício é uma oração constante. Se nós não sabemos a necessidade real do nosso corpo, precisamos pelo menos estudar alguma coisa. E se tiver alguma dúvida, pergunta por Guilherme Filho, que está estudando biologia, para entender a origem da vida, né, Guilherme? A sua natureza e como fazemos para poder ter uma conduta adequada, condizente com a nossa necessidade real. Então, mais uma vez, relembrando, a oração é um mecanismo que, dependendo da nossa proposta, nós vamos mergulhar na nossa consciência, para falar ao Deus, ao Cristo que nos ouvirá e nos capacitará para a criação daquilo que pretendemos. Porque orar é iluminar-se de dentro para fora, colocar esse evangelho na ação, no pensar, no sentir, no falar, no agir. E quando sabemos que a oração é o mais potente mecanismo de planificação e a mais perfeita alavanca para a autocura, nós não vamos usar de negligência, tentando transferir o que nos cabe para outrem. Ore por mim. A oração vai fazer bem a você que ora, porque você vai canalizar os seus recursos ou recursos que estão na natureza. Agora, em mim vai chegar as forças e estímulos. Se eu não me mexer por minha vez, a tua oração não vai resolver o meu problema. Por isso que nós tiramos o livro de oração do Centro Espírita, lá em Três Lagoas. Por quê? Quem tem a obrigação de orar pela pessoa que você pôs o nome é você. Você que sabe da pessoa. Você que consegue imaginar a pessoa, não é verdade? Colocar no livro para lembrar quem? Deus é onisciente. Reconhece a pessoa, sabe o CPF dela, não sabe? Ele é onipresente, ele está lá na pessoa. Ele é onipotente, se tiver alguma coisa errada com a pessoa, ele já teria mudado. Agora, se eu acredito que a minha oração muda a minha estrutura e eu posso gerar forças e estímulos para essa pessoa, agora vai dar certo. Porque eu vim aqui, por conta da ambiência eu vou ter uma maior facilidade, porque muitas mentes convergindo para o bem.
Nós vamos pensar na pessoa e convidá-la a repensar na própria vida. Porque Deus não criou doenças. Jesus não adoeceu. Quem criou as doenças? Até onde me consta, pelo menos na minha ficha consciencial, você criou uma a uma e personalizada. Aí eu crio a esclerose múltipla. Vocês sabem o que é? Nós destruímos pelo processo de autoculpa, de autopunição, de autoflagelamento mental, torturas mentais, a bainha, o envelopamento dos nervos. Vamos destruindo. No caso do Parkinson, e eu me recuso a andar por certos caminhos, de repente eu me vejo perdendo os movimentos e com leves tremores. Ou no Alzheimer, eu começo a pensar que não valho mais nada, não sirvo mais para nada. Já que eu não sirvo, a mente vai acreditando nisso, o corpo também, e eu vou perdendo a capacidade da própria memória. Ou na esclerose lateral amiotrófica e outras tantas doenças autoimunes. E se parar de nos culpar, de nos punir, de nos sentirmos incapazes, porque se somos filhos de Deus, nós podemos tudo para o bem. Só não dá para descer escada abaixo fazendo coisas que não devemos. Aí a própria lei nos tira antes do tempo. Mas eu posso construir e reconstruir a minha realidade fisiopsíquica, moral e espiritual numa velocidade muito grande. Se assim não fosse, Santo Agostinho quase enlouqueceu Santa Mônica até os 30 e poucos anos de idade. Como que de repente desperta e vira um gigante? Um dos pilares da igreja. São Francisco de Assis era beberrão, prostituto, fazia chacota de mendigo em praça pública. De repente, ao ler o Evangelho, o livro, acorda a sua consciência e reconstrói a igreja do Cristo. Como? Milagre? Se nós lembrarmos da nossa origem como filhos de Deus e de toda a nossa trajetória, já que a natureza não dá saltos, então se hoje olhamos para um dragão marinho folhado, já viu, Patrícia? É um galinho de árvore, com corpinho, porque ele vai ser o futuro do cavalo marinho. Mas já tem um corpinho de cavalo marinho, mas só que é um galho de árvore, nadante, de nada. Ou a lesma folha, alguém conhece? Se as mulheres descobrirem a técnica, porque a menina como animal, porque é uma lesma folha, ela anda, quando fala lesma, é um animal também, como animal ela come tudo que tem direito de um único elemento, de um único alimento, que é de uma única alga, por 2 semanas somente. O resto do ano faz fotossíntese. Já pensou se as mulheres que querem emagrecer, os homens também, porque falam que as mulheres que são vaidosas, né? Nós também somos, e descobre essa técnica, porque nós já fomos. Hoje eu vou fazer fotossíntese, não vou aceitar o bolo de milho. Hoje eu estou. O reino vegetal só transforma luz em alguma coisa, não é isso, Guilherme? E nós precisamos de tanto. A oração não depende de palavras, depende de uma intenção, de uma honestidade consigo, de uma sinceridade e humildade, e depois fidelidade na aplicação. Porque se eu intenciono um corpo saudável, para quê? O que você pretende fazer com o seu corpo? Pois é, então você vai planejar o que você vai fazer com esse corpo reconstruído, porque ele vai ser reconstruído na medida exata de sua necessidade. E depois, se você não fizer, Jesus foi muito claro: vá e mude o comportamento. Você queria esse negócio reconstruído, ajudamos, não fui eu que fiz, a sua fé te curou. Agora vá e mude o comportamento, quer dizer, faça o que você prometeu fazer. E eles fizeram.
Dos 17 casos de cura na Bíblia, só 3 não voltaram a adoecer. Os outros ficaram um pouquinho pior do que estavam, conforme consta na própria Bíblia. Aí eu quero olhos saudáveis para ver a essência divina em cada criatura que observo. Porque no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo 33, não está apenas vigiai e orai. Olhai. Então, olhe primeiro o que você pretende. Olhou? Agora vigie o que você escolheu. Agora ore para multiplicar o que você selecionou. Então é olhai no sentido de observar, vigiai o patrimônio e agora orai, ará, trabalhar para que aconteça a realidade que pretendemos. Então vamos orar. Vamos silenciar as nossas mentes. Não precisa fechar os olhos, porque isso é invenção nossa. Pede para um cego fechar os olhos. Pede para uma criança, às vezes, não vai ter. Onde meu pensamento está, aí estou eu. Então não precisa, porque no trânsito não vai fechar os olhos. Você pode orar sem fechar os olhos. Então cada um à sua maneira. Se ficar mais fácil fechar os olhos para mentalizar o que pretende, fique à vontade. Às vezes temos a mania de diminuir a luz, mas não tem espírito que aparece durante o dia materializando um corpo inteiro à luz do dia sem precisar apagar a luz? Nunca apareceu alguém para você que te deu um recado, te deu um abraço, um cheiro e foi embora, você nunca mais viu? Porque comigo no meio do quarteirão, o moço, a moça chega, me dá o conselho, me dá o abraço, e eu fico tão em êxtase que segundos, milésimos de segundo ou alguns segundos, menos de 5, eu viro e não tem mais ninguém. Não dá para andar 50 metros em alguns segundos. Então de onde veio? Onde nosso pensamento está, aí estamos nós. Então não seria a luz que interfere, mas sim a nossa sintonia. Se eu sintonizar com algo, eu me conecto com tudo que já fui, com tudo que serei e com todos os seres em todos os mundos. Aqueles que já sabem o que ainda não sei, virão ao meu encontro para me inspirar, mediante as suas experiências vivenciadas. Aqueles que não sabem o que eu sei, eu serei o exemplo para orientá-los a cada pensamento, sentimento, palavra ou atitude. Então inspirem sabendo que a natureza, o Cristo e tudo que existe em Deus está vindo para dentro de nós pelo ar que respiramos. Quando pensamos, nos conectamos com toda a criação e o pensamento está trazendo também para dentro de nós o que nós sintonizamos. E as ideias enobrecedoras que eu estou criando, os planos de futuras ações benéficas já trazem a energia equilibrante que vai reconstruir os complexos campos celulares, vai harmonizá-los segundo a proposta e aumentar a produtividade. E eu vou me ver, vou criar uma visão saudável para mim, vou me ver em equilíbrio, vou me ver recuperado, assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as novas atividades que eu pretendo concretizar. Construindo uma realidade no campo mental, qualificando-a com o campo psíquico-emocional, verbalizando ou mentalizando e me esforçando para a construção da realidade na minha conduta diária, no plantio, no cultivo, como horticultor ou como agricultor, ou seja, em qualquer área que eu for trabalhar, porque todo trabalho é digno. E a criatura que faz alguma coisa pelo prazer de ser útil, ela progride sempre em todos os sentidos,
e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. E pregando o Evangelho do Reino, conforme Mateus no capítulo 9, versículo 35, curaremos todas as enfermidades. Ou colocando em pauta o amor como única razão do nosso existir, por ser o mais potente antídoto para a cura de todas as doenças, não precisaremos mais da dor para evoluir. Pense em Deus à sua maneira, em Cristo, em seus emissários, em Nossa Mãe Santíssima, nos santos ou nos bons espíritos. E eles vendem em nós as predisposições, o desejo real de curar-nos ou de aperfeiçoar-nos. Com certeza nos inspirarão, ou a nossa consciência nos intuirá, para que sejamos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Dever de casa. Se eu não entendi nada da palestra, basta o aproveitamento total da energia, seja ela qual for, o não desperdício de coisa alguma e o fazer o máximo com o mínimo para que vocês consigam tudo o que quiser para a felicidade, para a paz, para a saúde, para o equilíbrio. Basta isso. Muita paz. Muito obrigado a todos. Ainda tem 5 minutos.